Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, apesar de hoje eu estar bem pensando em três pessoas muito importantes que foram na minha vida e que já se foram, né? Mas uma delas que faz pouco tempo que se foi meu irmão. Ele faleceu, fez 2 anos de derrame hemorrágico e eu estava aqui pensando na nossa infância, mas a nossa infância, sabe, gente? E assim, esse meu irmão, ele foi muito importante na minha vida. Muito importante. Mas eu estava pensando como que ele trabalhava, sabe? E também estava pensando na minha avó, de uma receita que ela fazia, que só ela fazia, eu nunca vi ninguém fazer, e era delicioso. E na forma do meu pai criar os filhos homens, o rigor que ele criava, que às vezes machucava muito. Então, eu vou começar pela minha avó. A minha avó, ela era uma sertaneja, ela era uma mulher negra, do sertão da Bahia. Eu não sei ao certo da onde, é um lugar bem, não sei, não é onde a minha mãe nasceu, mas sim, segundo eu, é outro lugar. Então eu não sei onde que é. Então não vou falar aqui, né? E minha avó, ela foi uma pessoa muito pobre, mas no sertão, não é que você é pobre, é que você passa fome, né? E um dia minha avó ela fazia uma receita que chamava maionese com beterraba. Não sei se vocês já fizeram. Eu nunca reproduzi essa receita da minha avó, porque eu sempre achei que era só ela que fazia e era muito gostoso. Um dia eu fui na casa dela, né? Eu já tinha casado, estava já com meu marido, meu ex-marido, pai dos meus filhos. E um domingo eu fui na casa dela e ela estava preparando maionese. E a maionese dela, como eu já disse, vai a beterraba. Eu estava ajudando ela a preparar e descascando as batatas. Minha avó tinha muito prazer de fazer comida. A coisa mais prazerosa da minha avó era fazer comida, era botar comida à mesa, era preparar, sabe? Porque a minha avó ela teve uma infância muito faminta. A minha avó ela passou fome. E nesse dia ela me contou uma história que marcou a minha vida, marcou a minha memória e eu nunca vou esquecer. Sempre eu lembro, às vezes eu vejo as pessoas falando certos absurdos e eu lembro da minha avó. E ela disse assim para mim, filha, ela estava falando a respeito da receita e falou, você sabe que eu quando criança, aos 6 anos, eu já trabalhava para comer resto de comida, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe. E eu fiquei no sertão, indo nas casas das pessoas que podiam me dar comida, né? E eu subia num banquinho, apanhava porque eu não sabia lavar a louça direito. Então a minha avó ela viveu uma vida de muita sofrida, sabe, gente? E um dia, aí ela pegou e falou para mim assim: eu agradeço muito a São Paulo, né, por ter aberto as portas para mim, para meus filhos, e aqui eu pude criar meus filhos com mais dignidade, cada um seguir sua vida, e nunca me faltou o pão na minha mesa, graças a Deus e a São Paulo. Ela falava assim: você deve agradecer todos os dias por você ter nascido aqui em São Paulo, que aqui ninguém passa fome, né? E eu falei, avó, tem pessoas que passam fome sim. Ela falou, filha, não se compara quem passa fome no sertão. Porque no sertão você passa fome porque você não tem o que comer. O que você vai comer? Aquelas umas folhas, né? Ela disse para mim, eu esqueci o nome, gente. Então não quero, tipo cactos. Você vai comer calango, tipo uma lagartinha que eu também não sei dizer ao certo. Você vai comer areia, eu comi muitas vezes areia e bebi água.
E também você não tinha água, né? Então você bebia aquela água do açude suja. Minha avó contando, gente, com essas palavras, né? E você não podia reclamar, porque se você fosse reclamar à noite, as pessoas diziam que você atraía, que você estava passando fome por culpa tua, porque aquela fome era gerada pela tua energia. Você tinha que passar fome calada, então você não tinha nem força para chorar. E ela disse assim, filha, eu comia resto de comida. Primeiro comia as pessoas que eu trabalhava e o que sobrava eu comia. Geralmente eu comia feijão com farinha, né? Ela disse que não se lembra de ter comido arroz. E o resto que sobrava assim da carne, que tinha osso, ela geralmente comia os ossos. Tanto que ela fazia sopa de osso, sabe? A minha avó. Mas ela fazia, ali lembrava que naquela época era o que ela tinha para comer quando tinha, né? Quando sobrava, e era o tanto que sobrava. A pessoa da casa não jogava fora, botava num prato, ela botava numa vasilha, que não era um prato, ela ia lá fora e comia. Então a minha avó viveu uma vida muito sofrida, eu posso dizer de escravidão e de nossa, gente, nem sei, de muito sofrimento. Mas isso não fez da minha avó uma mulher triste. Isso não fez da minha avó uma mulher amarga. Ela só me ensinou. O que você tiver, se você tiver arroz ou farinha ou só feijão no seu armário, você não está passando fome. Agradeça a Deus, vá trabalhar, que você no outro dia vai ter o que comer de melhor. Mas não reclame, porque você não sabe o que é a fome. E voltando para o meu irmão, ele um dia ele trabalhava numa padaria e eu acho que naquela época recebia no envelope o dinheiro, sabe? Eu lembro porque meu irmão sempre trabalhou. Ele trabalhou na feira quando criança. Meu irmão, acho que com 7 anos, gente. Meu irmão já ia pra feira pegar a bolsa das pessoas, ou com 6. Olha, eu não vou dizer a idade também, mas eu sei que ele era pequenininho, ele era novinho. Ele, meus outros 3 irmãos. Eu tinha 3 irmãos que trabalhavam assim, todos pequenos. E às vezes eles apanhavam, né? Tomavam o dinheiro deles, que eles tomavam conta de carro, assim. E o meu irmão ficou rapaz, né? Ficou um adolescente e foi trabalhar na padaria. Sempre trabalhador. Nunca vi meu irmão, gente, parar e falar: hoje eu vou viajar, hoje eu vou pra praia. E era por isso que eu tava ontem pensando nele, né? Na história dele. Porque o meu irmão, ele só trabalhou, ele não viveu. E quando foi uma vez, ele chegou e ele estava faminto. E o meu pai estava em casa e ele chegou para pôr comida e meu pai perguntou para ele: cadê o dinheiro da luz? O meu irmão falou: pai, eu não recebi ainda. E ele estava botando a comida no prato. E aí o meu pai pegou o prato dele e falou: quando você for receber, você vem comer. Porque aqui todo mundo trabalha para comer desse jeito. Aquilo foi tão chocante, mas o mais chocante é o meu pai pegar a comida da mão do meu irmão e jogar no lixo. Aquilo para mim foi absurdo. Meu irmão, quando viu aquilo, o olho dele encheu d'água, ele saiu chorando. Eu catei o saco de pão, que todo dia ele trazia pão, e fui atrás dele, porque na minha cabeça o pão ia alimentar. Eu chamando ele na rua, ele viu, não se preocupa, eu chorando, ele soluçava. Essa cena, gente, eu não vou esquecer nunca mais. E aí, por que eu tô lembrando disso agora? Sabe, eu acho que os pais, eles têm, mesmo que você sofra, mesmo que você passe uma dificuldade muito grande, os pais têm que ter forma de falar com o filho, tem que ter forma de ensinar um filho, não se castiga um filho assim. Porque meu pai só tratou os filhos como tratou, porque meu pai foi tratado assim. Meu pai saiu de casa com 12 anos, depois eu fiquei sabendo, né? Porque eu fiquei com muita raiva dele, mas depois eu falei, meu irmão perdoou ele, porque meu irmão nem lembrava, mas eu nunca esqueci. E quando foi meu irmão saindo assim para comer, aí meu irmão foi na padaria, eu correndo atrás dele, e ele: não, volta para casa, eu vou comer. Eu falei: não, mas eu não quero que você fique com fome. Aquela cena me marcou, mas o que marcou foi ver meu irmão chorar. Poxa, por que ele jogou fora? Por que ele não deu para mim, né? E aquilo me marcou, gente. Eu estava pensando no meu irmão, que foi um grande homem. Não foi perfeito, porque eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de ser humano normal, como todos, né? Mas o meu irmão nunca roubou, meu irmão nunca
trapaceou ninguém. Meu irmão nunca ficou mexendo com coisas que não devia para ganhar dinheiro, ele sempre foi trabalhador. Só que ele esqueceu de viver, ele esqueceu de olhar para ele. E ontem eu estava pensando, meu Deus, eu gosto tanto de trabalhar que eu fico envolvida no trabalho e não percebo que tem que parar, né? Não quero me envolver muito porque eu quero viver também, né, gente? Primeiro que eu já não sou mais novinha e segundo que eu preciso viver, porque dessa vida a gente não leva nada. Meu irmão morreu, a história, a saudade fica, eu lamento, gostaria que ele estivesse aqui, mas esse é o fim de todos nós, né? Não sei se é o fim, se é o começo, mas eu tô falando isso aqui, gente, mas para você que tem filhos, principalmente na fase adolescente, que, gente, é tão difícil ser adolescente. Eu não lembro muito que adolescente da minha época era diferente. Nós tínhamos outras formas, né, outras regras para viver. Mas você que tem filho adolescente, que tem filho, cuidado com o que você faz na frente do seu filho, com o que você fala para ele. Cuidado quando você pega um defeito dele e começa a tirar sarro ou desrespeita ele. A gente tem que saber como fala, né? Você também tem que saber. Às vezes a sua avó te trata mal, o seu pai, você não sabe por quê, mas se você buscar lá na história, você vai entender, né? E minha avó, gente, ela só tinha doçura. Ela tratava todo mundo bem. Ela só queria ter comida na casa. Era o luxo da minha avó, era ter comida à mesa. E eu entendo, né? Porque isso era um luxo para ela, né? E o meu irmão, ele só lembrou de trabalhar, trabalhar, ajudar as pessoas, abrir as portas para os outros, e ele esqueceu de abrir, de olhar para ele, ele esqueceu de parar e falar, peraí, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou no médico, eu vou viajar, eu vou esparecer a minha cabeça, porque também você dizer não para as pessoas é muito difícil. E você também tem que lembrar que você tem dor, que você tem sentimento e que você precisa cuidar de você, né? E a gente não é responsável também pelos problemas dos outros. Então ontem eu estava falando, poxa, eu não posso me empolgar muito porque aqui tem muito trabalho e muito serviço, então você acaba assim, eu vou ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E essa não é minha proposta aqui, né, gente? Então eu falei, meu Deus, eu preciso piano, piano, e devagar, né? Como diz meu marido. É o Lanza, Lanza, né? Como diz o alemão. Então, esse vídeo, gente, ontem eu chorei muito de saudade do meu pai, do meu irmão, das lembranças da minha avó e as boas, né? Que todo mundo deixa lembranças, tanto né? Mas eu fiquei pensando como o tempo passa, a gente não percebe, a gente acha que daqui 10 anos está tão longe, né? E você também procura respeitar seus avós, seus pais, procura ver o lado do outro, porque olha, meu pai ele só era o que era porque ele foi obrigado a sair de casa aos 12 anos. E o meu tio me contou a história do meu pai em 2014, gente. E você vê quanto tempo eu julguei o meu pai. Meu irmão, graças a Deus, ele disse que já não lembrava daquilo, mas eu lembrei dessa história, porque eu sempre guardei muito as histórias, né? Então, eu falo para vocês, nós temos que ter mais respeito pelo próximo. Às vezes tem um colega no trabalho, tem alguém onde você está trabalhando, onde você está estudando, e você começa a tirar sarro daquela pessoa. Não faça isso, não. Olha aquela pessoa com um olhar diferente. Lembra de como Jesus Cristo olhou para os outros e tente olhar com o olhar dele, sabe? Tente buscar que todos nós temos umas nossas dores. E é isso, gente. Gostaria de agradecer por vocês me ouvirem, por vocês serem meus psicólogos. Gostaria de agradecer por essa terapia gratuita que vocês me dão, porque para mim é muito importante. E eu falar aqui um pouco da minha família. Eu gostaria também, se você tem alguma lembrança, escreve eu tenho aí, né, sobre a tua lembrança. E não esquece também de se inscrever no meu canal, de compartilhar, se você gostou desse vídeo, se é interessante você saber disso.
Não é uma história bonita, né? Não é uma história de glamour aqui na Alemanha. Mas se você acha que tem relevância, curte, compartilha, se inscreve. Eu estou tentando crescer. E eu creio que a gente cresce em passos pequenos. E, gente, eu vou guardar meu irmão no meu coração, nossa história no meu coração, até o dia também que eu for embora, né? Quando eu partir, né? Porque um dia a gente vai ter que partir. Então a gente tem que aproveitar que isso aqui é o playground, né? Aqui é como se fosse um playground. Ou você aproveita os brinquedos com responsabilidade, ou ele passa por você e você não vê. E o vídeo de hoje é esse. Eu sou a Vilma, esqueci de me apresentar. Moro aqui na Alemanha. Gente, vim parar aqui na Alemanha. Eu quero agradecer a todos vocês, mas essa é a minha história sem filtro, sem frescura. É o que meu coração está falando agora. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e vida que segue. Um grande abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Gente, olha isso. Olha isso. Que coisa linda.